difícil sair da crise. No ano passado, o Brasil cresceu apenas 1,1% e agora, em 2020, o governo já reduziu a expectativa de crescimento. E ainda, agora esse ano, temos aí pandemia do coronavírus e ainda a guerra do petróleo, queda nas bolsas. Para falar sobre esse cenário, eu converso com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Harada. Dr. Kiyoshi Harada, muito obrigada. Bom dia, Viviane. Dr. Kiyoshi, para começar e falar sobre a crise, antes de comentar a crise internacional, vamos falar aqui do nosso quintal, né? Queria comentar o resultado do ano passado. O PIB cresceu aí 1,1% e para justificar o PIBinho, o governo criou aí a narrativa de que existe PIB público e PIB privado. Que confusão é essa, doutor Harada? Existe isso mesmo? Pois é, essa confusão eles devem ter copiado do tal de superávit primário, né? Daqui a pouco vem um superávit secundário, né? Para deixar o superávit lá em cima. Quer dizer, deduz despesa de juros, deduz despesa de pessoal, despesa de viagens fantásticas, então vai dar um superávit lá em cima. Agora, essa doença que se alastrou em matéria de PIB público e privado, isso não existe. Isso é uma artimanha para enganar a população. Não é? Se você fala que PIB público deu 2 pontos não sei quanto, e PIB privado deu 2 pontos não sei. E se no total deu 1,1, algo está errado. É evidente. A verdade Todo mundo sabe que o PIB do ano passado decresceu de 1,3 para 1,1. Mas no governo Michel Temer, com todas as turbulências, enfrentando as 2 denúncias criminais, com tudo isso, ele conseguiu tirar a economia do fundo do poço da época da presidente Dilma e fazer o PIB crescer. Então, ele terminou o mandato com 1,3. Então, o caminho do progresso, do desenvolvimento, estava devidamente asfaltado. Então, o presidente Bolsonaro, que assumiu o governo com uma popularidade inédita, com o apoio maciço da população, deveria ter dobrado esse PIB. Mas, pelo contrário, foi encolhendo e fechou em 1,1. E agora vem essa história de PIB público, PIB privado, cuja soma dá mais do que o total. E, doutor Harada, e na verdade, além do PIB, o governo insiste aí que mais reformas precisam ser feitas, a agenda liberal aí precisa ser tomada para que o país cresça. O país já tem juros menores, mas o Brasil não avança no crescimento, não tem como avançar no crescimento. O que falta para avançar no crescimento? A gente fala aí das reformas, as reformas apresentadas, mas na verdade o Paulo Guedes, o ministro da Economia, não apresentou definitivamente nenhuma proposta. O governo não apresentou no Congresso as principais propostas, que são a administrativa e a tributária. Pois é, a proposta de reforma tributária vem desde antes da assunção do atual governo, desde o tempo da campanha, que a reforma tributária era prioritária. Eu tenho a impressão que já passou mais de um ano e não tem, diz que vai mandar essa semana a reforma tributária, que não é reforma tributária, fundir PIS com COFINS, não precisa de fazer reforma tributária. Simples lei ordinária você pode fazer isso daí. É só revogar PIS e dobrar a alíquota do COFINS. Pronto, já está feito. Então, isso não é reforma tributária. Eu tenho a impressão que o atual governo não tem técnicos gabaritados para formatar a proposta de reforma tributária. Tínhamos lá um único pensador nessa matéria, que era Marco Sintra. Ele foi demitido com a acusação de que está ressuscitando CPMF e depois parou, nunca mais se falou em reforma. E agora, devido à pressão da população, está falando que vai mandar nesta semana. E a semana está terminando e não estou vendo nada de concreto. A reforma administrativa também, antes de mandar, o próprio ministro Paulo Guedes fez uma declaração
provocativa que causou reflexo negativo e se retardou o envio da proposta. Ele falou que servidores são parasitas, né? Sem dúvida. Até pode ser, mas ele não pode falar no momento que ele está para mandar o projeto, né? Você sabe que o Congresso está tomado de, digamos assim, parasitas, né? Sem dúvida. Então, foi uma declaração infeliz. Isso daí. E no ano eleitoral, você acha que vai passar uma reforma administrativa que prevê corte de benefícios dos servidores, que prevê extinção de municípios de pequeno porte? Isso daí não vai passar. Doutor Arada, e a gente vê, além aí do cenário crítico aqui do nosso quintal, nós enfrentamos aí uma pandemia, a Organização Mundial da Saúde acabou de classificar o coronavírus como uma pandemia em todo o mundo, as bolsas de todo mundo despencando, temos a guerra do petróleo aí entre a Arábia Saudita e a Rússia. O mundo está aí se fechando, desenhando aí uma crise internacional. Como o Brasil vai enfrentar essa crise? Não parece? O ministro Paulo Guedes disse que está tranquilo. O presidente Jair Bolsonaro disse que o coronavírus aí não passa de uma fantasia, que é exagero o tamanho da pandemia. Na sua opinião, como o Brasil vai sair dessa crise, vai enfrentar toda essa turbulência num terreno aí já de crise interna, né? Eu acho que examinando o panorama mundial, é caso realmente de o Brasil se preocupar. As declarações das autoridades têm a impressão que visa não propagar o pânico, né? Que é muito ruim, mesmo porque já está surgindo fake news sobre esse coronavírus, né? O brasileiro criativo já cunhou até uma expressão, como é que infodemia, né? Então, são milhares de mensagens falsas, né, provocando preocupação desnecessária. Mas a reserva de 10 mil leitos, eu creio que não vai ser suficiente para contornar todos esses problemas no auge da eclosão dessa epidemia, né? Então, em um país inserido no contexto de uma economia globalizada, como o Brasil, nós vamos sofrer diretamente os efeitos dessa pandemia, porque o Brasil não é autossuficiente em nada. Veículo, por exemplo, ele importa peças de tudo quanto é país do mundo, não é? Então, tudo isso vai ser prejudicado. Na parte de informática, a maior parte dos componentes eletrônicos vem da China, não é? Logo, logo vai começar a faltar peças de reposição. E, aliás, eu estou sofrendo na carne esse problema. Eu tive um probleminha com o meu veículo importado do Japão, e estou tendo dificuldade para encontrar peças. Já está parado mais de um mês na oficina, aguardando essa peça. Doutor Arada. E, doutor Arada, a gente vê também, né, que o país já está enfrentando aí grandes problemas. A gente viu aí, por exemplo, a Bolsa de Valores aqui de São Paulo, a Bovespa em janeiro, no maior índice, chegou a quase 120 mil pontos, e na segunda paralisação, né, em uma semana, ela atingiu aí 82 mil pontos. É uma queda muito grande, né? E o dólar aí disparado. É um cenário se desenhando muito preocupante. Bom, essa queda da Bolsa já deu prejuízo de bilhões, né? Claro. E a declaração e a política da Arábia Saudita ajudou a botar a lenha na fogueira da confusão. E a declaração deles de aumentar a produção, baixar o preço, surtiu um efeito catastrófico. As bolsas das empresas petrolíferas despencaram, né? E, por conseguinte, o Brasil sofreu um duplo efeito negativo em função disso. Primeiro que as ações da Petrobras caíram. E o governo, que tem participação majoritária nessa empresa estatal,
passa a perceber menos dividendos. E o segundo efeito, a União recebe royalty pela exploração do petróleo pela Petrobras. E o valor desses royalties é fixado em termos de variação do preço do petróleo no mercado internacional. Então, o valor do royalties despenca também. Despenca também, afetando diretamente a União vai ter sua receita cortada e, ao mesmo tempo, despesa aumentada por conta do imprevisto. Então, está numa encruzilhada bem difícil. Não é? Por isso que há uma discussão entre os economistas se mantém um teto de gastos ou você quebra essa regra e passa a investir nos setores energéticos, no setor de transportes, nas instalações aeroportuárias, para injetar uma força dentro do sistema produtivo do país. Não é? Eu, pessoalmente, eu acho que no momento de crise econômica não é hora do governo ficar diminuindo seus investimentos. Pelo contrário, ele tem que aumentar, expandir esses investimentos que vai gerar uma elevação da capacidade produtiva do país. Doutora Arada, essa questão aí do teto dos gastos é uma questão realmente muito preocupante e é o que a gente conversa na nossa próxima entrevista. Muito obrigada pela participação. Obrigado. E o NGT Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais.